Exemplo 1. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y. Então já vou desenhar aqui, em torno do eixo Y. Do conjunto A, dado pelo conjunto dos pontos do plano onde x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e x menos x ao cubo. Ok? Então vamos ver. Então x está entre 0 e 1. Então vamos colocar aqui 0 e 1. Muito bem. Agora, para cada x fixo entre 0 e 1, o y varia entre 0 e x menos x ao cubo. Então eu tenho que entender quem é x menos x ao cubo, pelo menos nesse intervalo de 0 até 1. Bom, para a gente entender, vamos ver como que é o gráfico, né? Bom, a gente sabe que o gráfico da x ao cubo ela é dessa forma, né? Passando aqui no 0. Tem um ponto de inflexão aqui no 0. Ok? Bom, essa daqui também é uma cúbica, mas é deformada, tá? Vamos observar então. Primeiro vamos entender onde ela zera, né? Quais são os pontos onde o gráfico dessa função cruza o eixo x, né? Ou seja, os pontos onde ele se anula. Bom, x menos x ao cubo igual a zero, o que vai acontecer? Bom, aqui tem x e aqui tem x, eu posso tirar um x em evidência. Então isso é x vezes 1 menos x ao quadrado igual a zero. Ok? Produto de duas coisas igual a zero. Isso aqui implica que x é zero ou 1 menos x ao quadrado é zero. Então aqui a gente já achou a primeira raiz, que é o x igual a zero. Então quer dizer que o gráfico da função passa aqui pelo zero. Okay? Obviamente, né? Se o x é zero, aqui vai ficar zero. Tá, e agora aqui, 1 menos x ao quadrado igual a zero. 1 menos x ao quadrado igual a zero. Podemos passar esse menos x ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então quer dizer que o x, passa a raiz dos dois lados, é igual a mais ou menos 1. Então ela vai cruzar também no menos 1 e no 1. Okay? Bom, a gente sabe que a x ao cubo, ela faz dessa forma, uma cúbica, tá? E sempre, pessoal, sempre a potência maior do polinômio é que vai mandar naquele polinômio, tá? Então, quando a gente aumenta o valor de x, né, tanto positivamente ou negativamente, vai ter que ter o mesmo comportamento. Então, o gráfico desse nosso polinômio cúbico aqui também tem que ir para mais infinito quando o x é grande e também tem que ir para menos infinito quando o x é muito grande, mas negativamente. Ok? Bom, mas a gente sabe que ele cruza aí pelos pontos 0 mais menos 1. Então a gente vai ter aqui menos 1, 0 e 1. Então ela vai vir de menos infinito, vai cruzar aqui e vai subir. Vai fazer assim? Seria se fosse x ao cubo mais 1, menos x. Só que aqui o x ao cubo tem um sinal negativo na frente, tá? Então, em vez de comparar com a x cubo, a gente vai comparar com a menos x cubo, que ela faz o quê? Faz o oposto. Ela vem lá de menos infinito, de mais infinito e vai lá para menos infinito, né? Fazendo aqui uma inflexão, tá? Então aqui o comportamento, em vez de fazer dessa forma, né, ela vai fazer o oposto. Então aqui a gente tem o menos 1, 0 e 1. Então ela vem lá de mais infinito, cruza aqui, ok? Vamos desenhar melhor aqui. Então vem lá de mais infinito, cruza aqui, faz assim também aqui para cima e vai lá para baixo. Ok? Então esse aqui é o gráfico da x menos x ao cubo. Tá? É dessa forma. Então aqui eu só interesso entre 0 e 1, então é só esse pedacinho aqui. Preciso saber até que altura vai? Para calcular o volume não preciso. Tá? Então só para fazer um esboço do gráfico
a região vai ser uma coisa assim. Tá? Então essa aqui é a região A. Tá? Então se pedir desenhe a região A, é só para dar um esboço assim. Tá? Se eu quisesse calcular quem são esses pontos, a gente vai ver mais para frente lá como que a gente calcula, né? Esse ponto aqui é um ponto de máximo local, né? Então a derivada tem que ser zero, que é um ponto crítico. A gente vai ver lá no final do curso, a gente vai ver como calcular esses pontos aqui, extremantes do gráfico, tá? E aí então eu teria que derivar, a derivada aqui vai ficar 1 menos 3x ao quadrado, e saber quando que isso aqui é zero. Então 3x ao quadrado tem que ser igual a 1, x ao quadrado tem que ser igual a 1/3, então x tem que ser mais ou menos raiz de 1/3, né? Ou raiz de 3 sobre 3 racionalizando. Tá? Então aqui seria a raiz de 3 sobre 3, tá? O ponto x. Aí avaliando na função você encontra a altura, tá? Mas é só para fazer um esboço, tá? O esboço então a gente sabe só que ela é positiva aí nesse intervalo, tá? Então essa aqui é a ideia para poder fazer o desenho do gráfico, né? Entender certinho como que é a situação, tá? Poderia ir atribuindo valores? Poderia, mas teria que atribuir vários valores para desenhar o gráfico, tá? Aí entre 0 e 1. Muito bem, então temos aqui uma função, que é uma função dx, né? Tenho a região abaixo do gráfico de uma função dx e quero rotacionar em y. Então eu uso o método das cascas cilíndricas, né? Então rotacionando aqui, ele vai dar que nem uma meia rosquinha, né? Muito bem. Então o volume nesse caso, quem vai ser? Ele vai ser dado por 2π, a integral de A até B, né? Então nesse caso de 0 até 1, de x, f de x, que é o nosso x menos x ao cubo, dx. Então isso é 2π, a integral de 0 até 1, de x quadrado, menos x à quarta, dx. Então isso aqui é 2π. Primitiva, né? Primitiva de x quadrado, x ao cubo, sobre 3. Avaliado de 0 até 1. Opa, vamos fazer junto aqui. Menos primitiva de x à quarta, x à quinta, sobre 5. Avaliado de 0 até 1. Ok? Avaliando no 1, a gente vai ter então 2π. Bom, no 0 vai dar 0, né, pessoal? Então não preciso nem calcular. Agora no 1 é só trocar x por 1, que vai dar 1/3 menos 1/5. Então é 1/3 menos 1/5. Fazendo o MMC aqui entre os dois, vai ficar 15, né, aqui embaixo. Aqui 5 e aqui 3. Então 2 sobre 15 vezes 2π. Então isso aqui vai ficar 4 sobre 15π.